especialização de repintura automotiva da Skylac. Machucou um pouco, mas tá bom. Esse curso é patrocinado pela Sambinelli Tintas. Boa noite a todos, tudo bem? Obrigado pela presença de todos vocês. Esse vai ser um curso volante da empresa Skylac, como vocês já foram comunicados, né? Sei que todos aí tiveram um dia cansativo, um dia de serviço. Prometo que não vou ser cansativo a vocês, né? Nem vou ficar aqui falando balela, mas a gente vai tratar alguns assuntos aqui nesse curso, basicamente no dia a dia de vocês, né? Vamos falar de alguns produtos, algumas evoluções no mercado também, principalmente no sentido da linha FAST, né? O reparo rápido, que é o que hoje dá mais produtividade e lucratividade às vossas empresas, tá bom? Meu nome é Júnior, sou técnico da Skylac, faço a representação de toda a Zona Leste de São Paulo. São pouquíssimas oficinas, média de 450 no meu cadastro. Então nós, graças a Deus, somos uma empresa já consolidada no mercado, né? Uma empresa nacional com produtos com uma qualidade excepcional, né? Temos alguns parceiros como Tintas Sambinelli, né? Que tem vestido a camisa da nossa empresa e tem fornecido os nossos produtos a muitos de vocês aqui já devem conhecer algumas coisas, tá? Então eu quero chamar aqui algumas pessoas para estar se apresentando. Eu quero chamar aqui o nosso amigo Ronaldo, que é o presidente da empresa Tintas Sambinelli, vai dar uma palavrinha com vocês. Presidente. Ele está muito chique com esse negócio de presidente, né? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Ronaldo Sambinelli, da Sambinelli Tintas, e meu nome, em nome do Nito, da Sheila, da Dani, do Rafael e de toda a equipe da Sambinelli, quero agradecer a presença de vocês, quero agradecer o Marcos e o Ale, que gentilmente cederam o espaço para nós, né? E o intuito nosso não é só a venda, né? Porque vender, a gente monta uma barraquinha, põe o preço e vende. A Sambinelli Tintas sempre gosta de ter um serviço diferencial. E o diferencial é mostrar para vocês as novidades e mostrar a diferença dos produtos. Porque às vezes na correria nossa, até na minha correria, a gente não faz a conta do produto. A gente vai muito pelo preço. De um verniz 8:1, de um primer 8:1, e a gente não vê o que causa o outro de benefício para a saúde financeira da empresa. Sejamos nós o dono ou sejamos nós o funcionário. Porque todos nós vivemos na onde trabalhamos, certo? Então, mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo. Que seja bastante produtivo para vocês, para a vida de vocês, para vocês terem um futuro melhor junto com nós aí, junto com todos aí, tá bom? E obrigado mais uma vez, o Marcos e o Alexandre aí, por ceder o espaço e toda aí estão recebendo nós todos aqui com os braços abertos aí, tá bom? Bom curso para vocês aí, tá? Maravilha, obrigado, Ronaldo. Eu também convidar aqui o nosso representante, que é o nosso colega Marcos. Ele faz representação da Sky em toda a Zona Leste, né? Ele é o responsável por trazer a fábrica para os lojistas, né, que comercializam os nossos produtos. Queria chamar ele aqui para fazer a apresentação dele aqui, dar uma palavrinha com vocês, coisa rápida. Bom, gente, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês aí. Vocês deixaram a família em casa e a gente agradece aí pela presença. E também queria que vocês curtissem bastante o curso de hoje, que vai estar sendo apresentado todos os produtos da Skylac. Hoje a gente vai ter uma parte mais teórica e amanhã a parte mais prática, com a apresentação da linha Tricoat, a linha Fast. Então é muito importante também que vocês venham nos 2 dias, que é para ter toda a gama de produtos e ajudar vocês no dia a dia. Essa é a intenção do nosso curso, né? É trazer facilidades para vocês, produtos que consigam ajudar vocês aí no dia a dia, que é muito desgastante aí para a gente, né? E obrigado aí por vocês terem vindo e contem sempre com a gente, que precisar, estamos à disposição. A Sky tem acesso muito livre
para vocês terem contato com a gente, tanto com a loja, qualquer situação, a gente está sempre à disposição de vocês aí para ajudar vocês lá no dia a dia, tá bom? Obrigado aí, valeu! Obrigado, Marcos. E eu vou passar aqui os nossos slides aqui de alguns produtos que nós utilizamos, falar um pouco a respeito da nossa empresa. Como eu já disse, é uma empresa nacional, cujo proprietário, acho que quase todos já conhecem, que é o seu Valdemar S. Lazuri, né? Todos sabem da história, né? Que o seu Valdemar é o antigo dono, proprietário da empresa Lazuril, né? Foi vendida nos anos lá de 1994, teve um tempo fora do mercado e voltou novamente, após um período contratual, a atuar no mercado. Então a nossa empresa, apesar de ser uma empresa nova, existem todo o respaldo de pessoas já com um grande gabarito já no mercado tinteiro, né? O seu Valdemar hoje tem aproximadamente 85 anos e continua em plena atividade, né? Então é uma empresa família, né? E assim somos todos nós funcionários, praticamente uma família, tá? Então vou estar passando aqui algumas coisas para que a gente possa ir se familiarizando, né? Da início já nesse curso. São situações que nós passamos o nosso dia a dia, muitas das vezes a gente não consegue resolver ou simplesmente a gente tenta resolver da seguinte forma: vamos trocar o produto, e às vezes troca e o problema ele persiste, né? Então eu costumo dizer que as embalagens elas costumam conversar com a gente. Então eu costumo dizer, dentro de oficina existe sempre um pouco de tudo, né? A gente sempre quer fazer um pouquinho de tudo. E muitas das vezes a gente quer ser químico sem ser formado, e a gente faz as misturas, e dessas misturas sempre acontece de às vezes acontecer alguns problemas. Então nós vamos estar passando algumas situações que vocês já devem passar no seu dia a dia e como a gente resolvê-las, tá bom? Se alguém quiser fazer uma pergunta durante a apresentação, só levantar a mão e a gente vai passando, tá bom? Prometo que não vou demorar, tá? E um detalhe, não sou melhor nem pior do que vocês, tá? Eu vim aqui no intuito de quê? De nós trocar uma figurinha, ou seja, eu não vou ensinar vocês a trabalhar, até porque eu vejo aqui que 90%, 99% de vocês levam o pão para casa de vocês do serviço de vocês, então vocês sabem trabalhar. Às vezes nós precisamos do quê? De alguns ajustes, né? E é isso que eu vim trazer para vocês, né? Algumas inovações como produtos de uma linha rápida, né? Com produtividade rápida, e o famoso tricoat, que hoje é a grande moda e talvez o dilema de muitas oficinas, né? Nós já temos até aqui em cima nessa própria oficina já um problema a ser resolvido com o tricoat, já veio de um outro lugar, né? E tem lá uma situação já para ser resolvida. Como resolver um tricoat, né? Muitos talvez ainda nem saibam o que é um tricoat, então a gente vai estar trazendo tudo isso aí para vocês, tá bom? Então isso aqui é uma parte da nossa história, da nossa empresa Skylac, que fica situada lá na cidade de Salto de Itu, tá bom? Acho que a primeira coisa a ser tratada nesse curso, acho que poucos de nós utilizamos, né? Falamos muito pouco, ou praticamente nem todos utilizam os EPI, seja equipamentos de proteção individual. Então eu sempre que eu for passar alguns slides, eu tenho aproximadamente 23 anos no ramo. Parece que eu tenho 23 de idade, mas na verdade eu tenho 23 já no ramo inteiro. Então eu já passei por diversas situações. Então tudo que eu falo aqui eu também tenho alguma causa, algum envolvimento em tudo que eu vou passar. Então é muito importante, é lógico que nem todo mundo usa e às vezes nós fazemos vistas grossas para uma das coisas que é mais importante para a nossa vida e para a nossa saúde. Óculos de proteção, acho que se um ou dois aqui usar é muito. Tive uma situação em que eu estava fazendo o transporte de uma lata de thinner para o galão e eu estava sem um protetor. Então a lata ela deu aquele supapo e o thinner veio diretamente no meu olho, né? E justamente eu não estava utilizando um equipamento daquele. Poderia estar cego hoje, né? Então é um alerta para todos nós, né? Parece que é besteira, mas sempre a gente vai ter situações
em que nós precisamos ter esses equipamentos, né? Nós mexemos com química, e a química nós sabemos que ela é prejudicial à nossa saúde, tá bom? Então, máscara, nós sabemos que existem vários tipos de máscara, principalmente para os preparadores, né? A gente visita muitas oficinas, e é comum de a gente ver o pessoal preparando os veículos, aplicando primer, né? Aplicando massa, e com a mão, né? E sem luva e sem um protetor respiratório. Lembrando que quando nós fazemos o lixamento do primer, parece que não, né? Mas aquele pozinho que sai é muito contaminante ao teu pulmão. Então, por isso que a importância de você estar utilizando uma máscara própria para o lixamento, né? Tanto é que a gente sabe que se começar a fazer um lixamento lá em cima, aquele pozinho ele vai acumular aqui muito rápido. Agora imagina nós trabalhamos o dia inteiro e absorvendo tudo aquilo em nosso pulmão, tá bom? Então isso é muito importante. Luva, a gente é cansado de ver, vocês podem ver até as próprias mãos de vocês, que elas são, né, rachadas, enrugadas, os cantinhos das unhas todo sujo de tinta, né? Isso tudo traz contaminação para o teu próprio corpo, tá? O tiro ele é absorvido pela pele, então tudo isso é muito importante. Às vezes a gente passa a vida inteira e não damos, né, atenção para alguns detalhes, mas os detalhes também fazem toda a diferença, tá bom? Protetor auricular, isso também é muito importante, principalmente o pessoal de funilaria, né? Vai trocar peça, vai usar os maquinários que fazem muito barulho, né? A gente sabe que é o dia inteiro na oficina, é barulho. Então vai chegar uma hora que o pessoal vai começar a te chamar, você não vai ouvir, né? Você vai achar que o cara está chamando muito baixo, mas na verdade a tua audição ela já está prejudicada em muito, né? Então tudo isso é muito importante para a nossa vida. Eu creio que aqui deve ter pessoas aqui com muito tempo no ramo e já devem sentir os pesos de tudo isso aí, tá bom? Então esse aqui é só um toque dos EPIs, tá bom? Linhas de produtos da Skylark. Temos o nosso sistema SkyMix. Lembrando que tanto no sistema SkyMix quanto nossas tintas prontas temos sido muito elogiados, inclusive ganhamos um prêmio de 3º lugar, sendo praticamente uma das empresas mais novas do mercado. Ganhamos já em 3º lugar um prêmio que a pesquisa é feita dentro das oficinas, com a melhor qualidade de cobertura, a tonalidade, né, e a praticidade de utilizar o sistema SkyMix, né? Já vem com aproximadamente 9.000 fórmulas, só que nós sabemos que pela quantidade de pigmentos que existe na máquina, você pode desenvolver, dependendo da tua capacidade, muito mais cores, né? Inclusive as cores que são lançamentos também, tá? Então essa é a nossa linha de sistema tintométrico. Isso aqui que eu gosto de falar muito nas oficinas, catálise, né? 90% acho que de vocês vão até me olhar torto, porque geralmente nós fazemos o que? A catálise tudo no olhômetro, né? Eu costumo dizer, quando eu vou em algumas oficinas, eu fui atender um caso de um primer que o rapaz aplicou e fazia uma semana que esse primer não secava. Eu coloquei o meu dedo lá e ficou minha digital. Aí ele falou para o patrão dele, pode trocar o produto, porque o produto não presta. Eu falei, maravilha, então vamos lá fazer o teste. Ele estava com uma tabela que ele mesmo desenvolveu para pesagem do produto, né? E o thinner que ele utilizava era um tal de thinner chamado Solventex. Talvez muitos de vocês também utilizem nas oficinas. Aquele thinner famoso que vem 200 litros por R$1. Muito bom para limpeza, né? Exceto de pistolas. Depois eu vou entrar nesse detalhe sobre solvente e você vai começar a entender algumas coisas e alguns problemas que acontecem na tua oficina, né? E que a gente sempre quer achar um culpado, mas às vezes nós mesmos somos o culpado e os causadores de alguns problemas, tá? Então, quando nós deixamos de utilizar copo de catálise e uma régua, existe uma pessoa dentro da fábrica que estudou 15, 20 anos, milímetro por milímetro, pesagem por pesagem, para que aquele produto adicionado ao outro na mesma quantidade, na sua diluição e catálise correto, ela desse o quê? Um resultado excelente após a sua aplicação. Quando nós simplesmente abrimos as embalagens ou muitas das vezes não homogeneizamos ela e nós catalisamos no olho, automaticamente nós rasgamos um diploma de uma pessoa que estudou muito. Aí sabe o que acontece? A gente liga no saque da empresa e diz, olha, o produto
não presta. Manda o técnico vir aqui, porque esse produto, não sei nem por que vocês lançaram. Então, o que o técnico ele faz dentro de uma oficina? Ele é obrigado a reproduzir o que foi feito. Então, o técnico ele vai lá, pesa certinho, ele coloca o solvente adequado, né? A sua temperatura, a viscosidade, ele faz a aplicação e quando volta para ver o resultado, o produto deu o resultado. Inclusive, nesta oficina, eu fiz o acompanhamento com o preparador e ele já tinha falado para o padrão trocar o produto. Inclusive, era um cliente do Tintas Sabinelli, né? E tudo bem, fizemos a aplicação, como já era no final do dia, voltei ao dia seguinte para ver o lixamento. E quando eu cheguei lá, o preparador estava feliz da vida, assobiando e lixando, olhou para mim e falou assim: meu, nunca vi primer melhor do que esse, o primer é muito bom. Eu falei: só tenho uma notícia muito triste para você. Você vai ter que ser mandado embora. Mas por quê? Eu falei: porque você disse que o produto não era bom. Eu provei que o produto é bom. Então o patrão, ele chegou à seguinte opinião, que quem não presta é o preparador, então você vai ter que ser dispensado. Ele, lógico que era uma brincadeira, né? Mas ele entendeu que há uma importância muito grande no preparo dos produtos, né? É difícil, é complicado. Eu passei praticamente 20 anos dentro de loja de tinta e uma das coisas que eu mais ouvia os pintores dizerem para mim era assim: olha, eu não pintei a chapinha da cor porque eu não tinha tempo, porque é muito corrido, mas às vezes para você fazer uma catálise de um produto, seja de um verniz ou de um primer, ou até mesmo de uma massa poliéster, corretamente, você não perde de 3 a 5 minutos, né? E se você tiver que refazer o veículo, a peça aplicada, você vai perder muito mais tempo, dinheiro, vai ficar estressado, vai estressar o patrão e o cliente ainda vai te fazer um xizinho nas costas. Talvez ele leve de volta o veículo, ou talvez ele fale: vou refazer em um outro lugar. Geralmente acontece muito, né? Vocês devem pegar muitos serviços de alguém que chega e fala assim: ó, refaz para mim porque eu fui em tal lugar e não atingiu o resultado que deveria ter atingido, né? Então nós temos assim a capacidade de saber o que vai ser bom para nós ou não, né? Será que às vezes 3, 5 minutos vai valer a pena de eu ter que refazer um serviço de 2 dias? Peguei uma certa situação em que o cliente levou o veículo na loja e ele encravava a unha assim e desplacava, desde a lataria do carro até o verniz. Então eu fui até a oficina e pedi para que ele colocasse todos os produtos em cima da bancada. Ele me colocou tinta, primer, verniz e o catalisador do primer. E eu perguntei para ele: onde está o catalisador do verniz? Aí ele foi lá no fundo e me trouxe uma latinha. Já era de uma outra marca e não tinha nada a ver com o catalisador do próprio produto. Moral da história: ele acrescentou o catalisador de esmalte sintético dentro de um verniz bicomponente. Então deu uma reação desde o primer até a última camada do produto. Então isso é muito importante. Parece que é balela, parece que é conversinha fiada, mas não é. Porque todas as vezes que a gente vai e reproduz, o resultado acontece, né? Então isso é muito importante. Nós vemos em algumas oficinas, eu tinha até algumas fotos, mas eu não deu tempo de eu incluir no sistema. Mas tem réguas dessas daí que parece martelo, porque a gente mexe o primer, em vez da gente já limpar e guardar ela, o que a gente faz? A gente joga dentro do galão de thinner com thinner de limpeza, né? E quando a gente tira, vem aquela borra de produto. E detalhe, essa régua é uma régua feita de alumínio. Se você tiver que mexer e catalisar com ela, vai chegar um tempo, o que vai acontecer? O atrito da régua com a própria embalagem vai causar um desgaste. Eu tinha uma régua que eu usei ela por 9 anos dentro de uma loja. Quando eu saí da loja, eu levei a régua embora. Ela estava pela metade. Eu iria conseguir fazer alguma catálise? É totalmente alterado. Então, qual que é o nosso conselho? Que você tenha uma régua para você realmente mexer o produto, homogeneizar o produto, e umas para você fazer a sua catálise. Isso é muito importante, né? Às vezes uma régua custa 9, 10 reais, né? Às vezes, se você comprar um produto lá no Nito, ele pode até te dar uma régua de presente, né? Tá fechado isso daí. Ó, tá vendo? Você compra o produto e já ganha uma régua. E isso tudo traz o que? Benefícios para a tua própria oficina, tá bom?
Então eu creio que, não sei se vocês todos aqui sabem fazer uma catálise com uma régua. Se alguém não souber, para a gente não perder muito tempo, só me levanta a mão, a gente dá uma pincelada ou me procura no final também, que eu te explico. Existem 3 formas de catálise, tá? 2 foram apresentadas, que é copo de catálise, a régua e também a gente faz a implantação com balança, tá? Então, às vezes, para você ter uma praticidade maior, me procura que eu te explico no finalzinho do curso, tá bom? Só para a gente adiantar, para não perder muito tempo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Está tudo tranquilo? Não fique com vergonha. Falar rapidamente sobre líquido de mascaramento. Creio que muita gente já sabe como funciona esse produto. Esse é um produto que ele economiza e traz uma praticidade muito boa dentro da oficina, principalmente quem tem oficina pequena e tem um giro grande de veículos. Às vezes o cliente encosta para fazer a pintura de um paralama e ele sai com o carro inteirinho pulverizado, áspero, com primer, com verniz que vem do veículo que está sendo preparado ao lado. Então esse produto como funciona? Ao entrar o veículo dentro da oficina, você faz uma lavagem nele, porque esse produto, o que diz? Antes de ele ser aplicado, não pode ter cera, não pode ter nenhum produto que contamine a pintura do veículo, porque algumas oficinas fazem assim: pega o veículo, como o veículo vai receber só a pintura no paralama, ele já lava o carro e já dá um polimento de brinde, ele faz o polimento, insere o veículo e depois ele quer aplicar o líquido de mascaramento. Não vai funcionar, porque esse produto não pode ter nenhum engordurante, e cera a gente sabe que possui uma quantidade muito grande de silicone também, tá? Então o ideal é o quê? Lavar o carro normal e fazer a aplicação do produto nas partes a não serem pintadas, tá? Então depois que você for pintar o veículo, você vai ver que ele vai estar formado uma película plástica, e conforme o contato dele com a água na lavagem, ele vai virar um shampoo. Então você vai ver que o veículo, da forma que ele entrou na tua oficina, ele vai sair sem aquele famoso empoeiramento, que você passa a mão, parece que virou uma lixa 150 no veículo, nos vidros, né, nos faróis, né? Quantas vezes a gente encosta na boca das oficinas e às vezes a gente joga uma água no vidro e o limpador faz assim, ó. Aí você fala, nossa, estava tão limpinho, é porque empoeirou, isso é normal, tá? Então esse é um produto que foi desenvolvido justamente para eliminar um pouco desse problema dentro das oficinas, tá bom? Tá vendo? Depois de aplicado ele seco, ele forma aquilo ali no veículo, ele vira... Deixa eu só fazer uma pergunta antes. Todos vocês estão conseguindo enxergar o telão ou precisa desligar as lâmpadas? Dá para enxergar, tranquilo? Eu evito de desligar porque a gente falando, está um pouco quente aqui e tudo apagadinho, daqui a pouco vai estar um deitadinho no ombro do outro, aí não vai ficar muito legal, né? Então esse produto, depois de aplicado, ele forma isso aqui, ó, uma película plástica, que em contato com a água se transforma no shampoo, tá bom? Massa poliéster. Nossa massa poliéster é uma das massas no mercado que dificilmente você vai conseguir encontrar poros nela. Talvez seja aí a dor de cabeça de muitos preparadores. É uma massa de fino acabamento. E é uma massa que, assim, depois que você aplica ela, eu não sei se todos aqui, geralmente o pessoal tem um costume, já tem a sua prática de fazer a sua catálise. O pessoal enfia a espátula, faz a homogeneização. Se eu estiver mentindo, vocês me corrijam aí, tá? Aí dá aquela raspada, pega o celuloide, pinga o catalisador e fica, né? Mas uma prática correta de catalisar uma massa seria a quantidade de 3%. Mas como descobrir isso aí? 3%. Você teria que ter aquela chapa que eu vi que vende nas tintas Sambinelli, né? Plástica própria para preparação. Você põe ela numa quantidade em círculo. Então você põe do meio da massa até a ponta uma risca. Isso é 3%, a quantidade exata para que você tenha aí uma catálise perfeita na sua massa. Já tive ocasiões em que o rapaz aplicou a massa e demorou 3 horas para secar. Uma massa poliéster no máximo, no frio, 20 minutos. E 3 horas ele teve que encher uma estopa com thinner e remover, porque ele colocou muito pouco catalisador. Então tudo isso é muito importante, tá?
Essa parte que eu estou passando é o alicerce, né, de todo o fino acabamento. Puxa vida, o teu cliente ele quer chegar e pegar o carro, mas ele quer ver um carro perfeito. Só que muitas das vezes, para você chegar à perfeição, você tem que ter um bom alicerce, né? Daqui a pouco eu vou contar alguns casos para vocês de pessoas que utilizam alguns produtos e de uma forma, às vezes até equivocada, como se para vocês pudessem entender melhor. Você vai fazer uma construção e nessa construção você levanta, em vez de paredes, você levanta madeiras, faz aquele quadrado de madeira. Aí você pensa, puxa vida, já que eu subi tudo isso aqui de madeira, em cima eu vou colocar uma laje, a melhor laje que tiver, de uma espessura muito grossa. Quando você for por essa laje, as madeiras não vão aguentar. E muitas das vezes acontecem problemas nas suas oficinas, com arrepiamento, mapeamento, justamente por causa disso. Às vezes a preparação ela é muito pobre, é muito fraca. Aí você fala, não, mas eu dei um verniz alto sólido, é o que é de mais moderno no mercado, mas o que está embaixo não aguenta, não tem sustento, tá bom? Então tudo isso é muito importante, tá? Aplicação diretamente na chapa, tá? O correto é evitar de muitas oficinas aqui utilizam, quando chega na chapa, primeiro dá aquele fundo fosfatizante, um anticorrosivo, e depois aplica a massa. Mas se você for fazer um lixamento, você vai acabar, né, tirando aquela proteção que você fez. E outra, pode causar um desplacamento da massa também, tá? Pode causar ali um desplacamento. Então o correto é você primeiro fazer a aplicação direto na chapa e depois sim fazer a aplicação sobre ela do fundo fosfatizante. Explicava lá, pelo que eu entendi, que a catálise a mais, aí no caso não foi a menos, né? Foi o dobro. E estão trocando o paralama do carro, porque pelo que eu entendi lá, ele estava bem todo, vindo para fora. E falou alguma coisa, a reação química que dá do catalisador, ele estraga a chapa. Aquele coisa não é que pegou água, foi mal preparada, foi mal catalisada. Isso procede mesmo? Pode ocorrer esse... Pode ocorrer. E outra, acho que muitos aqui pegaram uma época que uma determinada marca, uma determinada empresa, ela possuía o seu catalisador na cor vermelha. Então você fazia catálise, aplicava no veículo, dava o primer, pintava e envernizava. Quando passava-se no máximo no dia seguinte, já estava brotando exatamente onde você deu a massa. Isso é um sangramento. Isso. E o excesso de catalisador também na massa, o que ele pode provocar? Pode provocar pequenos poros que você não consegue ver. Aí você dá o primer e o que acontece? A gente acha que o primer ele é obrigado a cobrir todos os defeitos, né, do veículo. E muitas das vezes quando você dá o primer, o que acontece? Esses poros que são ficados da massa, o primer ele acaba descendo, porque ele vai estar enchendo, né? Então você faz o lixamento e aos teus olhos você não consegue enxergar que tem furos, né? Aí o que você vai fazer? Você vai dar a tinta, você vai dar o verniz, aí vai aparecer o problema. O que vai acontecer? A tinta vai descer junto com o verniz e vai ficar tudo esbranquiçado, vai ficar cheio de furinho. A primeira coisa que a pessoa fala, o produto não é bom. Mas não é que o produto não é bom, a aplicação, a utilização foi mal feita, foi mal preparada, né? Então, hoje eu peguei um caso assim, o rapaz ligou no saque e disse, olha, eu usei um verniz fast de você e ficou esbranquiçado. Então a gente, antes de qualquer coisa, a gente vai lá analisar a situação. Porém, ao chegar lá, não tinha nada de esbranquiçado. O que ele fez? Ele aplicou o verniz e antes de dar o intervalo, que nós chamamos de um flash off, que é o que? O tempo de evaporação do thinner, para ele poder pôr o painel. Então ele pintou, invernizou, ele tinha muita urgência, ele aproximou o painel e deixou fritando. Então o que acontece? O verniz ferveu. E um outro detalhe é que a tinta, o carro era liso e a tinta estava cheia de ponto de alumínio, né? Então ele achou que o problema era no verniz. Mas aí eu mostrei para ele, provei para ele que realmente foi o quê? Antes de ele falar o que ele já tinha usado, eu já estava dando toda a descrição. Ele simplesmente baixou a cabeça e falou, realmente, você está correto, porque
pintei e na sequência eu já coloquei o painel. E na questão da tinta eu vou analisar, porque eu acho que a tinta deve estar contaminada, né? Então tudo isso são situações que nós passamos no nosso dia a dia, né? E eu vou entrar nesse detalhe do reparo rápido, do verniz e do primer, porque é muito interessante, né, a forma e a conduta de aplicação desses produtos. Eles resolvem a nossa situação de rapidez do nosso cliente, sim, mas ele também, mal utilizado, ele traz um problema muito grande para nós, tá? Famosa massa de correção. Essa massa só é utilizada em que situação? Quando a nossa massa ela não é muito boa, ela dá muito poros, muitos furos, você dá o primer, mesmo assim o primer não preencheu, aí nós fazemos o quê? Utilizamos a massa de pequenas correções. Eu não indico a utilização de uma área extensa desse produto, porque é um produto monocomponente. Vocês podem ver que não existe catalisador. Então, se você aplica em uma área muito grande, qual que é a tendência desse produto? Você vai dar tinta em cima, você não vai dar primer depois, porque você já está finalizando a preparação para entrar na tinta e no verniz, correto? Então, se você aplica numa área muito grande, a tendência é o quê? Aonde você deu uma espessura muito grande é marcar tudinho, fazer aquele famoso mapeamento também, tá? Então, a utilização é para quê? Micros furos. Tanto que às vezes algumas oficinas que a gente acompanha só passa vários pontos, né, de aplicação de massa. Porém, no lixamento você vê coisas muito pequenas, né, que isso não traz tanta influência no teu acabamento final. Kit de reparo para plástico, acho que todos já sabem, né, que a junção daqueles dois produtos, ele praticamente traz o quê? A fórmula do plástico, né? Você consegue fazer um reparo num para-choque com esse tipo de produto, né? Vem uma bisnaga com um secante e com um produto que a sua formulação, ele traz o quê? A fórmula do plástico, né? Ele fica um material bem flexível e você consegue fazer um reparo, né? Antigamente utilizava muito fibra de vidro, né, para fazer esse tipo de reparo em determinadas espécies de plástico. Esse nosso kit ele já vem com uma manta, tá? E um filme também de plástico, porque às vezes a gente quer fazer um acabamento mais liso e a gente acaba deixando aquele aspecto rugoso, porque dentro desse produto vem um plástico que ele não tem poder assim, digamos assim. Você pode encostar ele na peça que ele não gruda, né? Então você consegue deixar o seu acabamento lisinho, que já vem também junto com esse kit. Solução desengraxante. É um produto que é uma faca de 2 gumes, tá? É um produto que eu vou amanhã na hora de nós fazermos a aplicação prática, eu vou explicar. Parece que é muito simples de aplicar, né? Você pega um pano, enche o produto e geralmente nós fazemos aquele movimento circular, né, dando tchauzinho e pinta. Peguei uma situação lá na cidade de Tiradentes, não sei se tem alguém que mora lá, e me mandaram lá para a cidade de Tiradentes. E quando eu fui ver uma Kombi toda pintada de PU, não tinha cratera, mas parecia aquele famoso rabo de pavão, que quando a pessoa pinta e você vê certinho onde ele passou o pano com a solução desengraxante, né? E eu, ao chegar na oficina, eu percebi a seguinte situação: já não era uma oficina, era uma garagem. Nada contra, porque conheço pessoas que fazem trabalho em garagem, que o custo que ele cobra numa pintura de para-choque põe no bolso qualquer oficina que eu já vi. E as pessoas pagam, ele faz dentro da garagem dele, tomando a sua cervejinha, né? Então nada contra quem faz o seu trabalho na sua garagem. Mas ao chegar lá, o ambiente dele já era um ambiente que não era próprio para pintura, né? Um ambiente tumultuado, com partes mecânicas de veículo, e tudo isso traz uma certa contaminação para a área da pintura. A área da pintura é uma das áreas mais sensíveis que tem. Então o que ele fez? Ele falou para mim: deu cratera aí, ó, usei a sua tinta, tá aqui, tinta, catalisador, e ó, tô usando o seu thinner. E quando eu vi, eu falei: tem só um pequeno detalhe, o seu veículo está contaminado. Eu ainda nem fiz o teste, mas o seu veículo está contaminado. Ele disse para mim: não, mas eu passei solução desengraxante. Eu falei: sim, mas se a contaminação estiver vindo do seu compressor, solução desengraxante não segura a cratera, né? Então, eu fui até a minha residência, peguei um paralama, trouxe,
peguei a tinta dele, na presença dele, trouxe um outro compressor também, portátil, e fiz a aplicação, diluição, catálise, e apliquei. Ele ficou olhando, realmente não deu cratera. Eu falei, então, temos duas situações, agora eu vou utilizar o seu equipamento. Eu estava com uma luva preta, e quando eu puxei a primeira gatilhada do revólver dele, já saiu uma borra de óleo misturado com água. Então passei assim na luva e falei para ele, um dos fatores pode ser esse. Mas até isso aqui possa ser que não represente tanto quanto no seu carro. Mas quando eu olhei no pano dele, era um pano já velho, e o que ele fez? Ele desengraxou o carro inteiro. Então não tinha uma peça do carro que não tinha cratera, porque o pano estava todo contaminado. Então tudo isso é muito importante, porque a forma correta de se você aplicar uma solução desengraxante é o quê? Você vai, com o movimento para. Nunca você vai e volta, porque se a peça estiver contaminada, o que você faz? Você arrasta para o restante da peça. Feito isso, e não é em excesso, porque a solução desengraxante também em excesso, se ela não evaporar, quando você aplicar a tinta, você vai ver que ela vai ficar até as marcas da sua mão, né? do pano, ou até muitos utilizam um papel, né? Vai ficar certinho a marca da sua aplicação. Então o correto é o que? Você passa num único movimento e depois você vem com um papel ou um pano limpo e remove o excesso, tá bom? Porque muitas vezes a gente acha que vou colocar muita solução que vai resolver o meu problema. Na verdade você pode estar arrumando um outro problema para você, tá bom? Wash Primer ou preto fosco vinílico. Esse produto é muito bom para que você venha trazer uma qualidade melhor para o teu cliente. Geralmente quando nós vamos fazer a funilaria, a preparação do veículo, que nós chegamos na chapa do veículo, utiliza-se muito esse produto para o quê? Evitar que essa peça ela venha enferrujar rápido. Existem algumas oficinas que nós frequentamos em que é obrigatório o uso desse produto lá. Né? Algumas oficinas fazem vista grossa, lixou, esvelou, dá um primer em cima e vai embora, eu quero ganhar meu dinheiro, mas às vezes esse problema volta para você, né? O mundo ele dá muitas voltas. Então esse é um tipo de produto que ele não é caro, mas o seu benefício é muito grande dentro de uma oficina, tá bom? Ele geralmente vem nessa cor meio o amarelo esverdeado, tá? Vocês podem ver que ele está aplicado sobre a massa poliéster. Depois de feito o reparo, ele foi aplicado sobre a massa, para que o veículo não venha ter nenhuma contaminação de ferrugem, tá bom? Detalhe, é um produto que tem a secagem muito rápida. Então não é um produto que você vai falar assim, eu vou aplicar, mas eu vou ter que esperar ele também secar, não. É coisa de 15, 20 minutos, você já pode estar ou dando um primer em cima, PU, dependendo de onde você aplica. Se não tiver imperfeição, que já for o caso de você dar tinta, você já pode dar tinta também sobre ele, tá bom? Thinner. Tá aí um produto que, para muitos, é um produto caro, tá? Só que se você for fazer a continha lá, é um produto que ele sai barato para a tua oficina, ele tendo uma excelente qualidade. Vou te explicar por quê. A nossa gasolina de hoje, ela tem aproximadamente, acho que uns 30 a 40%, sei lá, ela tem uma quantidade muito grande de quê? De água. A água também é um solvente, inclusive um solvente universal. Quando nós compramos um thinner que tem uma baixa qualidade, ele vem com muita água, né? E eu peguei uma situação da seguinte forma: fizemos a implantação do sistema SkyMix, máquina, primer e verniz. Perfeito, a linha completa da Sky, não tem o que dar errado, né? Mas o cliente me ligou um mês depois: olha, o primer está mapeando. Eu cheguei lá, o carro bonito, pintado, brilhando, e aquele mapa assim em cima do teto parecia que tinha dado um terremoto e a pintura rachou. Então ele logo falou, só que nós usamos um thinner de determinada marca. Falei, esse thinner ele possui muita água. Então o que acontece? Você põe ele dentro do primer, você aplica. O que tem de solvente evapora, só que a água ela vai evaporar depois. Só que depois como? É muito lento a evaporação da água dentro de um produto. Então você vai dar o primer, você vai pintar e você vai envernizar. Quando você estiver polindo, que a politriz esquentar, aquele solvente ele vai começar a se mover, ele vai querer sair. Mas não tem como sair, sabe por quê? Já formou um filme de verniz. Aí você já deu massa de polir, composto polidor, super brilho, está pronto para entregar e você vê o mapa. Por quê? Aquela água daquele solvente que custa barato,
ele está querendo evaporar. E aí o que você tem que fazer? Refazer todo o serviço, dar uma desculpa para o cliente. Não, quando queimar, fica tudo igual. Traz aqui, daqui 3 semanas que a gente faz um polimento e esse problema ele não vai ser sanado. Por quê? Porque o problema está lá no alicerce, está lá no começo da preparação. Então, nessa oficina, nós refizemos o trabalho e provamos para ele que realmente o thinner faz muita diferença. O que ele fez? Passou 3 meses, ele me ligou de novo, ó, continua mapeando, só que agora nós estamos usando o seu solvente. Falei, maravilha, é uma oficina que pinta 120 carros. Eu cheguei lá, tinha 1 litro de thinner. Ou ele era mágico, ou realmente tinha alguma coisa de errado. Então, os preparadores usavam um thinner separado numa embalagem descaracterizada, né? Só que nós trabalhamos com o produto e nós conhecemos a característica, o cheiro do produto. Então a gente sabe se é o nosso produto ou não. Então eu confisquei o thinner deles e eu tinha que provar para eles que aquele solvente que eles estavam usando não era o nosso. E como fazer isso? Simples, você pega uma embalagem transparente, a mesma quantidade de thinner que você colocar, você põe de água. Um solvente que tem uma qualidade boa, a água, em questão de 5 segundos, ela separa thinner da água. Agora, o que não tem uma qualidade boa, a água dilui o thinner, ele vira aquele aditivo de efeito, fica aquele negócio gelatinoso e esbranquiçado. Então, eu provei para ele, falei, ó, felizmente esse thinner que você está utilizando não tem qualidade, por isso você vai continuar tendo o mesmo problema. E ele insistia em dizer para mim que era o thinner da nossa empresa, e me deixava sozinho no laboratório. Então eu comecei a olhar a máquina, comecei a falar com as embalagens e de repente eu vi uma lata coberta com um pano atrás da máquina. Então eu, por curiosidade, eu levantei, estava lá o mesmo solvente que estava dando problema para eles. Então isso é muito importante. Às vezes você olha para o teu pintor, para o teu preparador e falou, alguma coisa de errado você fez. Mas na verdade não é que você fez errado, você está usando produtos que são incompatíveis. Nós não devemos esquecer que o nosso dia a dia, nós trabalhamos com o quê? Com química. E a química, cada um tem a sua química. Existem marcas no mercado que se você pôr um solvente diferente do dela na tinta, você estraga o seu equipamento de pintura, você não consegue nem limpar, porque ele coalha. Existe um inibidor naquela marca. Então é importante, dependente da marca que você use, é lógico que eu estou aqui para vender o meu peixe, mas que você mantenha uma fidelidade, principalmente com o solvente. Porque como pode uma empresa que não fabrica tinta, fabricar solvente para uma que fabrica tinta? Fica meio complicado de você fazer. É a mesma coisa de eu pegar um pintor aqui, levar para uma oficina e falar, se vira e usa esses produtos aqui, eu quero o resultado X. Ele não vai conseguir nunca, sempre vai ter algum problema, seja na preparação ou no acabamento final, tá bom? Eu vou dar uma adiantada. Nós temos uma linha de primer, mas eu quero ressaltar aqui, nós temos a linha de primer médio sólidos e uma linha de primer alto sólidos, verniz médio sólidos e verniz alto sólidos. Para alguns, alto sólido é melhor, mas eu não sei o porquê que esse nome alto sólido ele traz de vantagem para mim. Eu sei que ele é mais caro, e às vezes a gente fala assim, amor, me dá o mais barato. Aquele tal detalhe, nós vamos levantar estrutura de madeira e depois nós falamos, bom, o primer me dá o mais barato, o verniz eu uso o melhor que tiver, o mais caro. É você levantar a estrutura de madeira e pôr uma laje em cima, vai desabar. Então, primer médio sólidos, geralmente é um primer utilizado na seguinte ocasião, o pessoal que utiliza muito laca nitrocelulose e esmalte sintético, porque são materiais que são compatíveis. Agora, se você utiliza tinta poliéster, tinta poliuretano em cima de um primer desse, você pode, às vezes, ter alguns problemas. Queda de brilho, ele é um material que vai rechupar a tua pintura, aí você vai dizer, puxa vida, chupou, o negócio aí, eu cliquei tudo certinho, lixei certinho, e a pintura está fosca. Por quê? Às vezes você levantou a estrutura de madeira e pôs uma laje em cima. Detalhe, quando você aplica um primer médio sólidos e um alto sólido um do lado do outro, respeitando a secagem e tempo de aplicação, se você pôr uma estopa com um thinner em cima, aquele thinner pior que tiver, em cima de um médio sólidos e de um alto sólido, o médio sólidos ele vai ser facilmente removido e o alto sólido ele não vai ser removido. Então tá aí, 2 detalhes.
Um é que quando o veículo entra na tua oficina e você utiliza um produto alto sólido, se preocupe com o veículo que está entrando, porque depois que ele foi empoeirado com o primer alto sólido, ele só sai lixando. Não tem como você ir lá e passar thinner e ele arrancar. Um médio sólido você tira, se a pintura for original, você consegue remover. Tá? Então, tá a importância de você saber qual a tinta que você está usando, né, para você saber o material que você vai comprar. Né? Você não vai comprar quartzo, lite, massa de juntar piso para levantar uma parede. Eu acho que não vai dar muito certo. Você vai até conseguir subir, mas pode ser que aconteça algum tipo de problema, porque é um material que não é apropriado para o que você está fazendo. Tá? Então, é um produto que ele é barato, né? Custa 20 e poucos reais esse primer. Mas é um primer que ele aguenta o quê? Sintético, esmalte sintético e laca nitrocelulose. Nós vendemos muito, mas assim, por extremo leste, o pessoal ainda pinta muito Fusca, Brasília, nada contra esses carros, pelo amor de Deus, né? Mas é um pessoal de uma classe assim, que não tem um poder aquisitivo, então o importante é o carro estar pintado. Se está torto ou não, o importante é que o cliente quer ver o carro pintado. Então, nós devemos tomar muito cuidado com o tipo de material que nós estamos comprando. Na dúvida, existem profissionais nos balcões da loja, né, que vai te orientar certinho. Olha, eu estou fazendo isso, isso, isso. O que você me indica? O profissional, mesmo que ele não saiba alguma coisa, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ligar para a assistência técnica, né? Ele tem o nosso contato direto, inclusive até todos vocês podem ter, se tiver qualquer dúvida, né? Vocês podem ter o nosso contato direto. Eu tenho dúvida nisso, eu já trabalho, mas eu tenho dúvida. A gente para e responde, a gente sana todas as tuas dúvidas, tá bom? Esse é o nosso lançamento, chama Primer Sky 400. É um primer que nós chamamos um primer assim, dia a dia, né? Esse primer, ele tem uma secagem entre média de 4 horas. Isso é uma secagem de fábrica, tá? Mas em demonstrações feitas por nós já chegamos a fazer esse lixamento em 2 horas. Só para me recordar, Rafa, esse primer na loja, ele é vendido a quanto? 400. R$24,99. Esse é um primer que ele não existe um contratipo no mercado. Ele é parecido com qual? Com anjo, com lazulino? Não. Esse foi desenvolvido através de pesquisas da nossa fábrica, com técnicos, com preparadores de oficina, pintores, donos de oficina, e nós chegamos nesse produto. Um custo acessível, só que um primer que você tem um bom enchimento, né? É um primer que ele é um primer já alto sólido, né? Você vê, de 3 a 4 passadas em 4 horas, se você carregar bem, em 4 horas você está fazendo o seu lixamento, né? Então, esse primer aí tem uma promoção muito boa ali nas tintas Sambinelli, R$24,99, R$25. Então, você vai ter um excelente primer para ter um excelente acabamento aí na tua pintura. No painel de secagem também, as marcas? Não, no painel de secagem funciona como? Nós temos que lembrar que todo produto, ele existe o que? Um flash off. O que é o flash off? É aquele tempo que eu falei, do término da aplicação do produto para evaporação do solvente. Tá? Então, pelo menos uns 20 minutos, você precisa esperar esse solvente evaporar para que você ponha um painel. Senão o que vai acontecer? Vai causar um aceleramento do produto e ele vai ferver. Vai criar aquele monte de furinho que você só vai perceber depois que o carro estiver envernizado, tá? Mas há casos que nós fizemos em 45 minutos com painel de secagem com 3 passadas. Lógico, quanto mais passada você dá, mais espessura do produto você vai ter. A secagem dele vai ser um pouco mais demorada, tá? Esse primer ainda não, ele foi desenvolvido em galão, tá? Ainda não foi feito em galão. Então ele é um produto que pela sua saída, ele, por enquanto ele está sendo feito só em embalagem de 900 ml. Mas a demanda está sendo muito grande desse produto. Tanto que, acho que um dos primeiros pedidos que foram feitos na fábrica, teve que ser cortado pela metade, porque não deu o lançamento desse primer foi tão forte no mercado, que o primeiro pedido que fizeram, tiveram que cortar pela metade, porque não conseguiu atender, né? As expectativas foi muito além do que a gente imaginou, né? Então,
a demanda está aumentando desse produto e logo, logo nós vamos ter ele também em galão também, tá bom? É uma catálise de 7 para 1. Você falou que tem que esperar um tempo de vaporização para colocar o painel. Isso. E quanto tempo? Existe uma tabela desse tempo? É uma média de 20 a 30 minutos. Para esperar, isso. Por que acontece? Só lembrando a vocês que o thinner, ou solvente, ou diluente, ele é um veículo. Ele entra no produto para transferir o quê? Do seu equipamento de pistola para a peça do veículo, correto? Só que ele não fica no veículo, ele evapora, né? Então, se você não dá esse intervalo, você tem vários problemas. Se é no primer, ele costuma causar o quê? Fervura. Você vai perceber depois de pintado que vai estar cheio de furinhos. Aí você vai dizer, o primer não é bom, né? Ou a tinta, ou o verniz, mas não é. É porque nós que atropelamos às vezes algumas etapas, tá? Então, se a gente conseguir manter corretamente o tempo de aplicação, diluição, o seu trabalho ele vai ser perfeito. Esses 20 a 30 minutos, é tanto no primer quanto no verniz? Isso aí, principalmente no verniz. Há muitos casos, para vocês terem uma ideia, nós temos uma linha de verniz alto sólido, ele é chamado de verniz 13.000 catálise 2 para 1. É um verniz que você faz a primeira passada, geralmente nossos vernizes são todos aplicação molhada, nenhum é empoeirado. Depois eu vou explicar também para vocês o porquê que muita gente ainda empoeira verniz alto sólido, tá? Eu vou explicar para vocês. Então é assim, é um verniz que você, depois da primeira aplicação, média de 3 a 5 minutos, você já põe o seu dedo e você já percebe que o verniz está livre de poeira. Então muitas das vezes, você esperar 10, 15 minutos até a evaporação, seja para ligar a estufa ou pôr um painel, não é muito, porque é um verniz que tem a secagem muito rápido. É um verniz que praticamente é um dos carros-chefes da empresa. Onde nós fazemos a demonstração, a aceitação dele é muito boa, justamente por causa do quê? Hoje é tudo expresso, é tudo muita correria, todo mundo quer entregar o carro, eu preciso receber, o funcionário precisa receber. Então, nós temos ali que atende desde lá o que usam verniz de R$20 até o que usam de R$70, né? Depende do que você quer oferecer para o teu cliente, tá bom? Mais alguma dúvida? A variação do flash off é entre as passadas, geralmente 3 e 5 minutos. Esse flash off para esperar ligar o painel de secagem já é mais extenso. Isso. Não é o flash off das passadas. Não. Esse flash off é para você colocar dentro de uma estufa, para ligar a estufa, ou um painel de secagem, tá? Já que ele comentou do primer, esse flash off, eu costumo sempre 15 minutos, né, de uma mão para a outra. Esse foram uns 2, 3 minutinhos e com medo até daquilo que acordar alguma coisa, já começou a fazer marca. Pode fazer isso para acelerar o funcionamento dele? Pode. Uma pergunta interessante aqui do nosso companheiro. Acho que todos nós fazemos isso, né? Nós aplicamos o primer e a nossa pressa, o que a gente fica fazendo? Puxa lá o primeiro estágio da pistola e até o primer fosquear. Pode. Só que dependendo da situação, você pega um dia muito úmido, um dia frio, aquele ar que você está aplicando, ele se transforma no quê? Num ar gelado. Em vez de você acelerar a secagem, você vai demorar mais. Em vez de arrepiar alguma coisa, eu já venho fosqueando ele mais rápido. Já. Deixar molhado ali, se tiver frio, pode arrepiar. Uma das características dos nossos produtos, não sei se todos já conhecem, principalmente dos nossos primer, você faz a aplicação dele, em questão de 1 minuto a 1 minuto e meio, você já consegue perceber isso aí que você está falando. Ele começa a fosquear naturalmente. Isso mesmo. Uma das características dos nossos produtos é essa, a secagem e evaporação rápida, justamente para quê? Para atender a tua demanda. Então, quando você utilizar um primer na nossa empresa, na primeira passada que você der, você vai observar, ele vai estar brilhando porque o solvente ainda está em processo de evaporação. É de 1 minuto a 1 minuto e meio, você já começa a perceber o fosqueamento da peça. Então ele fosqueou, às vezes não deu nem 3, 5 minutos, mas você já pode aplicar. O importante é que seja respeitado
esse intervalo, por quê? Nós estamos falando de primer, e primer é uma massa diluída. Você faz a aplicação, aí você achou que ele deu aquele enchimento. Aí você já na sequência já dá outra mão. Algumas marcas no mercado ocorrem o quê? A secagem rápida, você deu uma mão úmida sobre outra mão. Duas coisas podem acontecer. A demão ela não pode ser contabilizada em duas, você vai perder um pouco, e pode ocorrer o quê? Uma fervura também. Existe um primer no mercado que a secagem dele é ultra rápida. E se você der duas passadas, uma após a outra, ele úmido, você pode refazer todo o processo, porque ele causa fervura. Vocês já devem até saber a marca que eu falo, tá? Mais alguma dúvida por enquanto? Até aqui tranquilo?